Meu nome é Bruna Vieira, eu sou professora de piano na Universidade Federal do Piauí e eu estou aqui a convite da Cláudia Deltreja, idealizadora e coordenadora dos Encontros de Pedagogia do Piano, sendo esta ação mais uma ação do projeto. O tema dessa videoaula é o tocar de ouvido na iniciação ao piano. E eu irei apresentar para vocês algumas definições do termo e também algumas sugestões de atividades para que a partir de então vocês possam criar as suas próprias atividades que sejam mais adequadas aos seus alunos e aos repertórios que eles executam. A maior parte de toda a música já feita no mundo é tocada de ouvido, sendo essa prática comumente realizada por indivíduos e grupos de diversas culturas ocidentais e orientais. Então, considera-se que os modelos de transmissão oral são as abordagens mais comuns universalmente. Existem diversas definições para o termo tocar de ouvido na literatura acerca desse tema. E é importante a gente saber diferenciar o tocar de ouvido do rote teaching, que é o ensino por imitação. Porque embora as duas abordagens tenham aspectos em comum, existem atividades específicas que diferenciam as duas abordagens. No ensino por imitação, o professor geralmente trabalha peças que são constituídas por padrões que serão aprendidos pelo aluno através da observação do professor e posterior imitação, o que também envolve a escuta, o desenvolvimento da ação motora no instrumento e a memorização. Mas, para além disso, também envolve dicas verbais e visuais no processo de imitação. Afinal de contas, o professor estará executando para que o aluno possa imitá-lo, explicando verbalmente como o aluno deverá fazer. De acordo com a definição do pianista e pesquisador Robert Wood, tocar de ouvido significa que as notas que os alunos tocam, ou seja, as alturas e os ritmos, são informados por um ouvido interno. Músicos competentes que tocam de ouvido não requerem pistas de notação musical ou de uma outra fonte para saber que notas eles devem tocar. Ao contrário, são guiados por um modelo interno de como a música deve soar. Na minha concepção, o tocar de ouvido não deve ser uma prática desenvolvida somente por músicos que querem aprender a tocar música popular ou jazz, mas por todos os nossos alunos, independentemente do tipo de repertório que eles executam. Embora tocar de ouvido e ler música sejam comumente vistas como práticas opostas de se fazer música, existe uma relação interessante entre essas duas práticas que, se trabalhadas paralelamente, uma poderá influir positivamente na outra. Num estudo longitudinal desenvolvido pelo educador musical Gary McPherson, que tinha como principal objetivo examinar as correlações entre 5 competências performativas e 16 variáveis, comprovou que há uma correlação positiva entre essas 5 competências performativas, que são leitura à primeira vista, tocar de ouvido, execução por memória, execução por partitura e improvisação. E que tocar de ouvido é a única que tem efeito direto ou indireto em todas as outras. Na minha tese de doutorado, eu investiguei uma possível relação entre o tocar de ouvido e o desenvolvimento da literacia musical. E desenvolvi uma abordagem para o contexto das aulas de piano em grupo no curso superior de música. Mas essa abordagem pode perfeitamente ser adaptada para qualquer contexto de ensino de piano. O importante é o professor entender como funciona e criar suas próprias atividades. É que o professor tente concatenar atividades com e sem o uso da notação musical, para promover associações entre elas. Sendo assim, utilizando os principais conteúdos que forem trabalhados com o uso da partitura, o professor poderá criar atividades que serão desenvolvidas de forma auditiva. Por exemplo, se você vai trabalhar uma atividade de transposição utilizando a partitura, tente realizar uma transposição sem partitura. Se você vai trabalhar uma peça que é constituída por tríades e arpejos, tente criar, por exemplo, exercícios auditivos onde o aluno irá trabalhar tríades e arpejos antes desse contato com a partitura, de forma a desenvolver o seu ouvido interno junto com a ação motora no instrumento. Agora eu irei apresentar a vocês algumas sugestões de atividades auditivas simples que podem ser realizadas na iniciação ao piano. Inicie, por exemplo, com pequenas atividades melódicas simples, pois o estudo da melodia perpassa tanto o estudo do contraponto
quanto da harmonia. Você pode estimular o aluno a fazer uma análise do trecho melódico, onde ele irá identificar, por exemplo, a nota inicial, identificar a tonalidade, caso o aluno tenha conhecimento de tonalidade, identificar a tônica. Você pode perguntar para a criança: a melodia sobe? A melodia desce? Há saltos? Há notas repetidas? E junto dessa análise, a criança irá descobrir, a partir da experimentação no piano e da tentativa e erro. É importante que a criança não veja o professor executando aquele trecho melódico. Então você pode, por exemplo, utilizar um outro instrumento melódico de forma que a criança não te veja. Outra sugestão divertida é fazer a brincadeira de cabra cega, colocando uma venda na criança. Dessa forma, ela não irá te ver executando e, sem utilizar o sentido da visão, o sentido da audição ficará ainda mais aguçado junto com a ação sinestésica no instrumento. Você também pode gravar esses trechos melódicos e utilizar uma caixinha de som na hora da aula. Se você gravar, os alunos poderão treinar em casa a partir daquela gravação. Em caso você esteja trabalhando com o ensino remoto, você poderá desativar a câmera na hora de fazer essas atividades, fazendo com que o aluno apenas ouça o que você está tocando ou também utilizar a gravação. Você pode também criar atividades a partir de músicas que os alunos gostem de ouvir, adaptando e simplificando trechos da música de forma que o aluno consiga tocar. Não precisa ser a música toda, você pode tocar uma parte e o aluno apenas tocar um trecho que esteja ao alcance dele. Uma outra sugestão de atividade é pegar uma peça simples que você tem a partitura e gravá-la para que o aluno aprenda de ouvido, gravar somente o áudio. Por exemplo, eu peguei o arranjo da sonata K331 em Lá maior de Mozart, extraído do método Contemporary Class Piano, e gravei 3 faixas. Uma com as 2 mãos juntas, uma somente com a mão direita e outra somente com a mão esquerda. Se você tem alunos um pouco mais adiantados, que já sabem, por exemplo, o campo harmônico, você pode treinar músicas com harmonia simples, ensinando primeiro o campo harmônico daquela tonalidade, para que os alunos façam inicialmente a identificação dos acordes. Por exemplo, utilizando a música Let It Be, de John Lennon, eu gravei um padrão de acompanhamento simples com as 2 mãos, e o aluno pode identificar os acordes aprendendo primeiro o campo harmônico e também tentando identificar o movimento do baixo. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que a partir dessas sugestões você possa desenvolver suas próprias ideias. Brinque com a sua criatividade e divirta-se. Para qualquer dúvida ou troca de ideias, você pode me contactar através do e-mail brunavieira@ufp.edu.br. Obrigada e até a próxima oportunidade.